Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero que essas duas mensagens, como aprendi, ofertar para missões, esteja despertando também no seu coração. Aprendi na Bíblia, aprendi no livro de Oswald Smith e há mais de 18 anos pratico, ensinando em muitas igrejas, muitas reuniões de jovens, senhoras, varões e etc. Até as crianças. Missões têm que ser ensinadas a qualquer nível, não precisamos separar a idade para ensinar missões. As crianças devem aprender desde pequenininho. O amor à obra é o ID do Senhor. E aí para o ID, para acontecer o envio de um missionário, a igreja tem que sustentá-lo. Então a igreja deve ter uma promessa de fé. Quando você faz a promessa de fé, coloca no envelope lá, passa entre a igreja, entre a pessoa e Deus. Eu coloquei R$1, outro colocou 10, outro colocou 100, outro colocou 50, outro 30. No final você soma. Quanto deu esse envelope pela fé e começa a orar todos os meses. Então você sabe quantos missionários você pode sustentar. Você tem lá R$930 pela promessa de fé. Deus vai honrar. Deus é Deus. Eu tenho 1.040, Deus vai honrar. Eu tenho 10.000, Deus vai honrar. Você viu Oswald Smith? Vou ler novamente o que eu finalizei ontem. No ano de 1992, eles enviaram mais de $2.500.000 para missões. Cerca de $2.500.000 para missões em um ano, em oferta de promessa de fé. Tá bom? Hoje eu quero ler um texto, ainda como aprendi a ofertar para missões, em Provérbios capítulo 11, verso 24 e verso 25, que diz assim, ó: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Verso 25, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Sábio Salomão escrevendo aqui, muito sábio na sua colocação. Ao que distribui, mais será acrescentado. Aquele que investe, mais Deus dá a ele. Irmãos, você tem uma empresa, você tem um negócio, você colocou, eu quero dar um percentual da minha loja, do meu negócio, do meu trabalho, do meu salário para a obra missionária. Deus vai te recompensar, não é o homem. Promessa de fé é algo divino. É Deus que vai dar a recompensa. É Deus que vai aumentar. Vocês já viram a história do dono da Colgate? Leia a história do dono da Colgate, procura na internet. Ele começou a ofertar, veio de famílias cristãos, ensinamentos, e ele montou a empresa e ele tomou no coração ofertar 90% da sua renda. E 10% ele ia ficar para ele. Ele colocou no coração, Deus, eu não quero dar 10, eu quero dar 90. Eu quero ficar com 10. Eu não quero dar 10 de oferta de dízimo e ficar com 90 para me administrar. Eu quero dar 90 e ficar com 10. A Colgate tornou-se uma empresa mundialmente conhecida. Eu não sei depois, os sucessores, depois da morte, o nome dele era Colgate, depois da morte de Colgate, o que aconteceu nos sucessores. Mas ele fez isso, é a história que conta. Então o que o verso aqui bíblico diz, ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará. Nunca você vai conseguir ser mais generoso do que Deus. Nunca. No sentido da obra de Deus, da obra missionária. Não queira dar para receber em troca. Eu quero dar para ficar rico. Não faça isso. Dê por servir na obra de Deus. Dê por entender que Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, na cruz do Calvário. Muito além de dinheiro, Ele deu a vida do próprio Filho. Dinheiro não paga isso. Renda nenhuma pode pagar isso. Então pense nisso. Eu quero ler mais uma parte do Clamor do Mundo, mais uma. Eu quero te deixar bem intrigado com esse livro, para você comprar esse livro, para abençoar a sua vida. Repetindo, o livro não é meu, o dono já faleceu, não tenho lucro nenhum, não tenho livraria evangélica, tá? Vendo alguns livros, os meus livros para missões e alguns livros bons que nós conhecemos de alguns autores para ver se a igreja desperta nas leituras. Tem que despertar a igreja na leitura, que é muito bom. Ler bons livros traz ao crescimento, mas não ganhe nada com a venda desses livros, tá? Apenas para abençoar sua vida. Diz assim, ó, página 79. Deixa eu pular aqui. Perdão. Página 76. O homem de Minneapolis. Olha essa história. Eu estava dirigindo uma campanha evangelística em Minneapolis, na grande igreja do pastor Paul Riss.
Muitas pessoas se reuniram ali, noite após noite, algumas vezes superlotando o auditório. Muitas almas estavam sendo salvas e as bênçãos espirituais eram abundantes. Ao término de uma dessas reuniões, eu estava de pé ao lado do púlpito, depois de ter proferido a bênção final, quando vi um homem de negócios bem vestido aproximando-se de mim. Devo ao Senhor tudo quanto sou e tudo quanto tenho. Foram suas palavras de saudação. Aquele homem se aproximou do pastor e disse: devo ao Senhor tudo quanto sou e tudo quanto tenho. Foram suas palavras de saudação. Olhei para ele admirado. O Senhor deve a mim tudo quanto é e tudo quanto tem? Perguntei. O que quer dizer com isso? Não compreendo. E ele me contou sua história, que nunca me esquecerei. Encontrava-me em Toronto. Começou ele, na cidade, e estava desempregado e endividado. Todo o país estava afundado, em depressão. Eu não encontrava coisa alguma para fazer. E assim ia afundando cada vez mais. Não conseguindo arranjar emprego. O homem continuou. Para minha surpresa, minhas 2 filhas me abordaram. Em seguida foi a vez de minha esposa fazer o mesmo. Eu me tornei um vagabundo ordinário. Estava num nível tão baixo que dificilmente poderia descer mais. Certo dia passei em frente à Igreja dos Povos e ouvi os cânticos. As portas estavam abertas e, como não tinha nada para fazer, entrei e me sentei bem no fundo do salão. O irmão estava dirigindo uma daquelas convenções missionárias. Eu havia entrado exatamente no momento em que o irmão fazia alguma das mais espantosas declarações que eu já ouvira em toda a minha vida. Aliás, eu jamais ouvira algo mais destituído de bom senso. O irmão dizia: dai e dar-se-vos-á. Ninguém pode ser mais generoso do que Deus em suas dádivas. Deus não fica devendo para ninguém. E prosseguiu. E eu escutava tudo perplexo. Ali estava eu abatido e miserável, sem coisa alguma. E o Senhor afirmava que se eu desse, receberia. Somente para ver se o Senhor dizia a verdade, tomei um envelope de uns 2 porteiros que passava e o preenchi, prometendo dar a Deus um percentual de tudo quanto ele me desse nos dias vindouros. Isso era fácil, naturalmente porque eu não tinha nada para dar. Mas então, para minha surpresa, continuou o surpreendente narrador. As coisas começaram a acontecer, e acontecer rapidamente. Dentro de poucos dias eu já havia arranjado emprego. Quando recebi o meu primeiro salário, recebi e dei a porcentagem que havia prometido a Deus. Pouco tempo depois do meu salário foi aumentando, e assim comecei a dar ofertas maiores. Passado mais algum tempo, consegui uma ocupação melhor, com salário superior, e comecei a contribuir ainda mais. Estava funcionando, e funcionando de maneira maravilhosa. Por isso continuei. A cada semana dava fielmente a Deus o percentual que eu lhe havia prometido. Em poucos meses pude comprar ternos. Continuou o irmão entusiasmado. Passei a vestir-me melhor. Algum tempo depois, minha esposa voltou para casa. Minhas filhas também retornaram. E num período curto de tempo, eu pude pagar todas as minhas dívidas, porque o meu salário tinha sido aumentado novamente. E concluí, para encurtar a história, sou hoje um negociante próspero e vivo em Minneapolis. Possuímos nossa própria casa. Minha família está unida. Tenho conta no banco. Não tenho dívidas. A afirmação absurda que o Senhor fez naquele dia na Igreja dos Povos, dai e dar-se-vos-á, é verdade absoluta. Tenho ouvido outros testemunhos como esse em alguns dos muitos lugares onde preguei. Deus não fica devendo a ninguém. Dai e dar-se-vos-á. Ninguém pode ser mais generoso do que Deus nas ofertas. Um homem dá liberalmente e se enriquece. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 24, o texto que nós lemos. No período da depressão econômica, diversos homens vinham ao meu escritório em busca de um serviço temporário. Por muitas vezes eu fiz a pergunta: quanto estava ganhando bem? Você acertava suas contas com Deus? Dava a Deus o que pertencia a Ele?
Nem por uma vez sequer recebi resposta afirmativa. Cada um deles teve que admitir que não era financeiramente fiel a Deus durante os anos de prosperidade. Trata-se de uma das leis imutáveis do Senhor. Se alguém mantiver suas contas com Deus sempre corretas, Deus sempre manterá corretamente as suas contas com esse alguém. Se alguém ofertar, dizimar para Deus durante os dias de prosperidade, Deus lhe retribuirá nos dias de depressão, caso haja tais dias na vida dessas pessoas. Por outro lado, se alguém nos dias da sua prosperidade negar a Deus o que lhe é devido, também lhe negará socorro nos dias de depressão. Se alguém ofertar fielmente a Deus, jamais será visto na fila dos que mendigam o pão. Porque que motivo acontece? Por que motivo acontece? Não sei explicar, só sei que é assim que funciona. Nunca vi ninguém que colocou o coração a servir na obra de Deus, de coração, não dando querendo algo em troca. Deus não retribuir algo muito superior ao que foi colocado diante de Deus. Mantenha sua fidelidade à obra missionária. Faça uma promessa de fé e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não duvide do poder do Eterno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Cerca de 18 anos eu ensino isso. Deus tem honrado de maneira muito especial. Deus tem honrado a esta igreja, que hoje tem um campo vasto na obra missionária. Alguns de tempo integral. Nós somos responsáveis por toda a oferta deles. Outros nós ajudamos, outros missionários de fora, de outras igrejas. E Deus tem assim derramado muitas bênçãos na vida dos irmãos que compõem essa membresia. Ofertas de fora vêm, pessoas mandam. Pastor, eu quero ajudar essa igreja na obra missionária. Pastor, eu quero ajudar na construção dessa igreja. Observe vocês aí como funciona. Os relatórios financeiros ficam ali no quadro. Não tem oferta de fora, não tem oferta do Estado, dos membros. De pessoas que passaram por aqui e viram. Pastor, eu quero ajudar. E assim nós vamos aumentando aqui, aumentando as congregações, aumentando os trabalhos, aumentando, implantando o reino de Deus a cada dia. Para a glória dele. E você? Como você aprendeu a ofertar para missões? Que você tome uma decisão e mude o seu método. Siga o método bíblico. Faça uma promessa de fé para com o Criador. Você verá os resultados. Nunca, uma alma generosa, ela sempre prosperará. Nunca você vai conseguir ser mais generoso do que Deus. Dar-se-vos-á. Pense nisso. E Deus recompensará muito bem. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, por esta hora especial. Abençoa cada um que está ouvindo e assistindo, ó Deus. Desperta-os a ter uma oferta missionária de coração. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esta igreja, pelo serviço de missões, pelas congregações dessa igreja, pelos missionários aqui, na cidade, fora, nos estados, no Brasil e no mundo. Obrigado, Pai, que essa igreja continue com o coração de missões até o fim. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.